Professor de redação. E aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Olá, bem-vindos todos que nos assistem. Aqui é o Maurício e o nosso tema é redação. Você que já tem acompanhado o nosso curso aí na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, você que tem assistido o nosso trabalho, tem acompanhado, a evolução do nosso curso, não deixe de dar uma olhadinha e conhecer o nosso material lá no guiaenem.org.br. Acesse, dá uma olhadinha, guiaenem.org.br. Tenho certeza que você vai encontrar lá material para te ajudar na sua jornada de preparo para o Enem. A Enem, que é um exame que exige um preparo múltiplo, É um preparo físico, intelectual, é um preparo até espiritual, considerando aí o tamanho da prova. De qualquer maneira, o que nos cabe aqui é a parte de redação e é dela que nós trataremos. Até agora, nos nossos encontros anteriores, nós falamos sobre critérios de correção e encaramos a redação do Enem de maneira mais estrutural. Eu chamei essa parte do nosso curso de Conhecendo o Inimigo. Nada melhor do que conhecer o inimigo para enfrentá-lo, não é verdade? Pois é, mas eu acho que agora é momento de nós entrarmos no aspecto um pouco mais teórico, discutir a redação de um aspecto mais, digamos, profundo e entender por que ela é tão importante e começar a desvendar os mistérios do que é texto, com o objetivo, de aprimorar a produção textual e a escrita. Então o tema dessa aula é exatamente esse: o que é texto? E também vamos falar um pouquinho de tipologia textual. Texto é uma palavra com a qual estamos absolutamente acostumados. Basta você se lembrar, ou tentar se lembrar, de quantas vezes você foi convidado a produzir um texto lá na escola, ensino fundamental, ensino médio, ou quantas vezes você foi convidado a ler um texto. Muitas e muitas vezes. Você tem contato com textos diariamente, por meio de jornais, revistas, internet, redes sociais. Na verdade, nós temos contato com texto até quando ouvimos alguém tal qual você faz agora. Quer dizer, o que eu faço aqui nada mais é do que expressar um texto, porém verbalmente. Então perceba que texto é uma palavra praticamente onipresente. Olha só, na nossa vida, no nosso cotidiano educacional, no nosso cotidiano como um todo. Porém, poucas vezes nós somos convidados a responder a seguinte pergunta: o que é um texto? E essa pergunta que eu começo propondo para você no início dessa aula. O que é texto? Se eu pudesse ouvir a sua resposta, o que você diria como resposta dessa pergunta? O que significa a palavra texto? E aí muitas respostas são possíveis. Por exemplo, há quem diga que texto é a organização de palavras de forma ordenada num papel. Há quem diga que texto é um conjunto de parágrafos, é a maneira de expressar ideias ou pontos de vista. Enfim, muitas maneiras de responder a pergunta o que é texto. Eu vou começar fazendo então uma análise da palavra texto e entender o que ela significa. Esse processo de compreender a origem e analisar a palavra, nós chamamos de etimologia. Etimologia, portanto, é a origem, ou é o estudo da origem da palavra. Olha só, a palavra que hoje você chama de texto, ela tem origem no latim, textum, certo? Então, da palavra textum do latim, quando a palavra texto em língua portuguesa, elas possuem essa raiz, ou se você preferir, esse radical, que é o radical text. Radical, para quem não lembra das aulas de gramática, é a parte mais importante da palavra, é a sua raiz, é o seu coração, é a sua alma. Toda palavra significativa, todo semema em língua portuguesa tem um radical. Portanto, o radical de texto é a palavra text. Uma boa maneira de descobrir a origem e o significado real e original de uma palavra é verificar a origem e o significado original do seu radical.
Então a pergunta é, de onde vem o radical da palavra texto, text? Text vem da palavra textilis, que também é do latim, e que, traduzindo para a língua portuguesa, quer dizer tecido. Ou seja, a palavra texto e a palavra tecido possuem uma origem comum, possuem a mesma origem. Portanto, texto, de certa forma, em termos etimológicos, é igual a tecido. Eu falo, peraí, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Em termos objetivos, se nós analisarmos o que é um tecido e o que é um texto, nós perceberemos que não há semelhança nenhuma, pelo menos não aparente. Na superfície são coisas distintas. Mas com certeza, se há uma igualdade aqui, há claramente uma relação entre essas palavras, texto e tecido. E essa relação ela pode ser entendida a partir desse vocábulo aqui, ó, organização. Ou seja, texto e tecido têm uma origem comum porque ambos carregam consigo o significado de organização. Quando a prática de escrever textos passou a ser algo comum na humanidade, procurou-se uma palavra que pudesse definir bem o ofício de escrever, que pudesse definir muito bem o que é ser um escritor. E nessa busca por uma palavra que definisse bem o ato de escrever, percebeu-se que havia certa semelhança entre o ofício de costurar e o ofício do escritor. Ou seja, entre o costureiro e o autor-escritor havia uma certa semelhança. Qual semelhança? Ora, basicamente esses dois indivíduos, esses dois profissionais, digamos assim, eles organizam um todo a partir de partes. Pense você num tecido, por exemplo. Por mais que, considerando uma camiseta, uma blusa, uma calça, você veja um todo somente na sua frente, ali na loja que você pode comprar, por exemplo, na verdade aquele tecido ele é um todo construído a partir de suas partes. Ou seja, alguém com certa habilidade articulou as partes de forma que elas resultassem num conteúdo íntegro e coeso. Esse é o bom tecido. Ao utilizá-lo, você não pensa nas partes desse tecido, nas suas estruturas. Você pensa basicamente no todo, na peça tecido. A mesma coisa vale para um texto. Por mais que, por exemplo, a coluna de jornal de um articulista qualquer, ou uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, ou um conto do Machado de Assis, por exemplo, por mais que eles se apresentem para nós como um texto completo, com o qual você possui um contato integral, na verdade, esses textos são compostos por partes. A habilidade desses autores está em articular essas partes de maneira tão coesa, tão bem feita, tão conexa, que você é incapaz de pensar no texto, a não ser que você atente a isso, né? Mas você, a princípio, é incapaz de pensar no texto parte a parte. Você se lembra apenas do todo desse texto. Entendeu onde eu quero chegar? Ou seja, texto e tecido são semelhantes por quê? Porque são uma estrutura. E como toda estrutura, são partes que constituem um todo. Partes que constituem um todo é o que nós chamamos de estrutura. Portanto, a virtude de um bom texto é a sua boa estruturação, ou seja, a boa ligação entre as partes. Mais do que isso, a boa articulação entre a forma e o conteúdo, a boa articulação entre os parágrafos, entre as ideias, ou seja, a estruturação de um texto é o seu grande mérito. Por isso essa inequívoca relação com o tecido. Quer dizer, ambos dependem da boa articulação de suas partes. Percebeu? Então, de certa maneira, a palavra texto carrega no seu significado a ideia de organização. Texto é igual a tecido porque a sua boa realização depende de uma boa organização. E eu diria que, depois dessa viagem teórica aqui, eu diria que a palavra que deve ficar na sua memória, na sua cabeça, é essa aqui, ó. Organização.
O bom texto, ele é essencialmente uma estrutura que organiza as partes em prol de um todo. Estruturar bem as partes do texto, portanto, é a grande busca que o aluno deve empreender. E dependendo da organização do texto, nós podemos classificá-lo de maneiras distintas. Por exemplo, tipologia textual. Dependendo da maneira como o texto se organiza, nós podemos classificá-lo. Tipologia textual significa compreender o texto a partir do seu tipo. E o que é um tipo de texto? É a maneira como ele se organiza. Então, dependendo do caráter organizacional que o texto apresenta, eu posso enquadrá-lo num tipo ou no outro. Então, para falar de tipologia textual, eu separei aqui para vocês 3 tipos de textos, certo? Atente que eu os coloquei aqui, ó, num triângulo, né? Tudo isso aqui é texto, tá? Quer dizer, essencialmente eles são iguais. Porém, eles possuem organizações distintas, estruturas diferentes. Ou seja, não vai achar que uma coisa é texto e a outra não. Tudo aqui é texto. E eles possuem organizações distintas. Quais são esses 3 tipos? No topo da pirâmide, devido à importância que tem para nós, a dissertação. Depois, a descrição. E, por fim, a narração. Dissertação, descrição e narração são 3 tipos de texto que se organizam de maneiras distintas. Então, nesse objetivo de entender o que é dissertação, que é a nossa grande busca aqui, eu vou explicar rapidamente como funciona cada tipo de texto, para que você entenda, em termos de organização, o que é uma dissertação e qual a diferença do texto dissertativo para os outros tipos de textos. Então, vamos entender cada tipo de texto. Vamos lá. Vamos tratar então da tipologia textual, dos tipos de texto. Já falamos desse aspecto mais teórico, então vamos lá. Eu trabalhei com 3 tipos de texto. Lembrando que essa tipologia se refere à organização. Então, narração, descrição, dissertação são diferentes tipos de texto, porque são diferentes organizações textuais. Então, quando um autor se encaminha para uma narração, isso significa que ele estruturou o seu texto nesse sentido. Portanto, a produção textual, ela vai, a partir da predominância na organização, seguir um desses 3 caminhos: descrição, dissertação ou narração. Coloquei aqui basicamente para você o que significa cada um dos tipos. Lembrando que o mais importante para nós, claro, é a dissertação. Vou começar pela descrição. Descrição é uma palavra que está relacionada, é cognata, com a palavra descrever. Descrever e descrição, portanto, são palavras de mesma raiz, de mesmo radical. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que descrição é eminentemente e obviamente um tipo de texto em que se descreve, geralmente paisagens, objetos ou pessoas. O objetivo de uma descrição é simplesmente dar a conhecer, apresentar a alguém um espaço, um lugar, uma pessoa, um objeto que esse alguém não conhece. Eu costumo usar uma analogia que é um pouco tosca, mas ajuda muito bem a entender, que é a seguinte: a descrição é uma espécie de foto verbal. É como se o indivíduo pudesse, caracterizar detalhadamente algo para alguém. Por essa razão, a descrição é um texto muito repleto de substantivos e de adjetivos. Quando alguém se põe a descrever algo para o seu interlocutor, geralmente o ato de descrever está ligado a essa enumeração de substantivos e adjetivos. É um tipo de texto mais estático. Quem descreve dificilmente fala de ações, por exemplo. Nós veremos que ações são elementos mais típicos da narração, os verbos, A descrição ela pode inclusive ser ausente de verbos e constar somente de substantivos, adjetivos e seus conectivos. Então, supondo, por exemplo, que eu vá descrever para você a paisagem de uma bela praia. Caso eu faça isso,
eu vou falar primeiro do sol, não é? E vou dizer que o sol está quente, vou dizer que a areia está branca, vou dizer que o mar está azul. Perceba que eu adicionei ao sol, à areia e ao mar um adjetivo: quente, branca e azul. Esse é o ato de descrever, portanto, é o ato de enumerar características para dar a conhecer ou apresentar a alguém um objeto, espaço ou pessoa. Perceba que a prova do Enem não pede uma descrição, e tampouco é possível fazer uma descrição pura. Muito difícil isso acontecer. Em geral, as descrições estão embutidas nos outros dois gêneros. Então, na narração há muitos momentos descritivos, na dissertação há muitos momentos que são descritivos. É muito difícil que encontremos o que eu costumo chamar de pureza de gêneros. O que eu quero dizer com isso? É difícil que encontremos um texto puramente descritivo, puramente narrativo ou puramente dissertativo. O que nós temos às vezes é a mescla entre eles. Mas descrição é isso então, dar a conhecer e apresentar a alguém alguma coisa. E narração, hein? Bom, narração já é o gênero textual muito mais conhecido, muito mais utilizado, muito mais difundido. Narrar é um ato que está basicamente arraigado no gênero humano, na cultura humana e na linguagem humana. O que é narrar? Narrar, em termos bem simples e diretos, é contar uma história. Por exemplo, eu coloquei umas aspas aí em história, mas é basicamente isso. Narrar é contar uma história. E essa história apresentará ao ouvinte ou ao leitor personagens. E esses personagens, dentro de um tempo narrativo, vão construir um enredo. Perceba que, nesse sentido, a narração é absolutamente diferente da descrição. A descrição tem um caráter mais estático, a narração tem um caráter mais dinâmico. Quem narra uma obra geralmente compila, elenca as ações dos personagens durante o tempo. Então as peripécias, as relações entre eles e assim por diante, tudo isso vai estruturando um texto grandemente dinâmico. E você, com certeza absoluta, leu muitos, mas muitos livros narrativos. Os grandes romances da literatura brasileira, todos eles são narrações, e etc, etc. O que importa é que narrar é o ato de colocar personagens agindo dentro de um enredo, se relacionando dentro de um enredo. Perceba a ideia de agindo, que vem de ação. A narração é um texto basicamente integrado ao verbo. Narrar consiste em contar muitas ações de vários personagens. Por isso a narração é um texto muito mais ligado ao verbo do que a outras classes gramaticais. Então, se a descrição era substantivo e adjetivo, a narração é muito mais verbo e ações de personagens. Tudo bem? Então falamos dos dois já, descrição e narração. Agora vem o terceiro, que para nós é o mais importante, e é a dissertação. Não quer dizer que não seja importante entender os dois anteriores. Até porque, lembre-se, nós falamos na aula passada, se você fugir da estrutura de uma dissertação, a sua redação será eliminada. Então, o Enem não espera de maneira nenhuma que você faça uma narração ou uma descrição. Muito pelo contrário. O que se espera no dia da prova é que você se dedique à produção de um texto dissertativo. Então, o que é dissertar? Dissertar, em vários aspectos, é sinônimo de argumentar. Inclusive, o próprio Enem chama a dissertação de texto dissertativo argumentativo. Perceba que ele integra ao conceito de dissertação o conceito de argumentação. Daí constrói-se essa palavra composta, dissertativo argumentativo. Isso significa que a que a dissertação é um texto baseado em ideias. A dissertação é um texto baseado em ponto de vista, na expressão de ideias sobre algo. Sempre que alguém se põe a discutir ou a argumentar em favor de uma ideia, sempre que alguém se coloca contra ou a favor dentro de uma discussão, esse alguém está, naquele momento, a produzir um texto dissertativo. Dissertar, portanto, está ligado a essa ideia de discutir,
embater ou debater e assim por diante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dissertação é a expressão de um ponto de vista por meio de argumentos. Essa é uma definição bem básica, bem simples, mas que é grandemente útil. Dissertar significa expressar ponto de vista, defendê-lo por meio de argumentos. Então eu fiz um pequeno esquema aqui na lousa para que você consiga entender a relação entre ponto de vista, tema de redação e argumentos. A dissertação na prova do Enem, ela vai se basear integralmente no tema de redação ou na proposta de redação. Esse tema, essa proposta de redação, vai apresentar uma problemática, conforme já falamos aqui. E você será convidado, então, a se posicionar dentro dessa problemática. E esse posicionamento que você deverá apresentar, ele vai se dar por meio de um texto dissertativo. Portanto, a dissertação está ligada a um tema. Lembrando que não é tema livre, muito pelo contrário, a prova apresenta um tema sobre o qual você vai, enfim, se expressar. Então perceba, o tema. A partir do tema, você vai expressar o seu ponto de vista. O que você acha do tema, por exemplo? Qual tipo de ideia você tem a respeito dessa problemática? Então, supondo, por exemplo, que o tema, que inclusive já caiu no Enem, fosse trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil aqui no Brasil, o seu ponto de vista seria a resposta a essa pergunta: o que você acha desse problema? Quer dizer, qual que é a sua reflexão a esse respeito? Qual a sua opinião a esse respeito? Portanto, o ponto de vista é uma espécie de, digamos, interrogação do tema. Aliás, é uma boa maneira de você encontrar seu ponto de vista é realizar exatamente isso. Interrogar-se a respeito do tema. O que eu acho desse tema? Que tipo de opinião a minha formação cultural apresenta a respeito dessa problemática? Aí eu encontro meu ponto de vista. Só que não basta o ponto de vista. O Enem quer que você estruture uma redação, que você apresente, defenda esse ponto de vista por meio de argumentos. Então os argumentos são, digamos assim, os validadores da sua ideia ou tese, da sua ideia central ou ponto de vista. Portanto, para que o ponto de vista se torne efetivo, ele precisa ser defendido por argumentos. Então, voltando à questão do trabalho infantil, supondo que meu ponto de vista fosse o seguinte: esse é um problema sério e inaceitável no Brasil. Tudo bem. Qual que é a pergunta imediata? Por quê? Por que isso é um problema sério? O que te leva a pensar dessa maneira? Os argumentos, portanto, eles vão mostrar quais são os motivadores, quais foram os fatos, eventos ou ideias que te levaram a pensar dessa maneira. Por isso que na dissertação, no texto dissertativo, ponto de vista e argumentos são coisas indissociáveis. Não há como defender um ponto de vista que não seja por argumentos, e não há como oferecer um bom argumento que não seja aquele que defenda o ponto de vista. Percebeu então? Essa relação é fundamental entre ponto de vista e argumento. E é assim que se constrói então um texto dissertativo. Significa, portanto, expressar de maneira organizada um ponto de vista por meio de argumentos. Os argumentos defendem um ponto de vista a respeito do tema. É isso que a prova espera de você, portanto, que você produza um texto dentro dessa estrutura. Certo? Para não ficar tão abstrato, embora seja uma condição, né, da nossa aula, mas para não ficar tão abstrato, a gente poderia ver como é que funciona na prática. Vamos pegar um tema do Enem, então, e vamos ver uma dissertação dentro desse tema e entender o que seria um bom texto dissertativo para a prova do Enem. Então eu vou trazer para vocês aqui dois exemplos. Um exemplo de tema de redação do Enem e um exemplo de redação que ganhou nota máxima, para você começar a colocar tudo isso na prática. Tudo bem? Observe, eis que apareceu aqui um recurso e nós vamos falar um pouquinho de uma redação nota 1000 e dentro de um tema do Enem. Então, eu gostaria que você atentasse a como essa redação se encaixa
em tudo que nós falamos até agora, especialmente os critérios de correção e também a questão da estrutura do texto dissertativo. Quer dizer, o que eu tenho enfatizado aqui como a expressão de um ponto de vista por meio de argumentos. Então, o que eu separei para vocês aqui, ó, é um tema do Enem de 2011. Eu gosto muito desse tema porque ele é absurdamente atual. O que eu quero dizer com absurdamente atual? Ora, é um tema que dialoga com uma questão absolutamente pertinente a todos vocês aí que vão fazer a prova, que estão nos assistindo em qualquer lugar aí do Brasil, ou do mundo, hein? Que é o tema da internet. E mais do que o tema da internet, que já não é novidade para ninguém, é o tema das redes sociais. O Enem 2011 propôs uma reflexão a respeito dessa problemática, o uso das redes sociais na internet no mundo contemporâneo. Aliás, esse tema continua atualíssimo, né, com essa história da espionagem norte-americana, do PRISM, do NSA e aquela coisa toda que você que está informado tem acompanhado, né? Você que está na internet sabe, hein? Os norte-americanos estão de olho em você. E mais do que isso, hein? Usar Facebook, Twitter, etc. é brincar no quintal dos outros, hein? Então, muito cuidado. Mas vai lá, hein? Qual que era o tema? Dizia assim, ó. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Perceba que é uma reflexão nesse sentido, né? Quer dizer, o que na internet é público, o que na internet é privado? Onde está o limite entre a exposição pública, gratuita, egocentrismos, narcisismos na internet e até quando a privacidade do indivíduo está preservada? Então a problemática do que é público e o que é privado na internet foi a problemática, digamos assim, o tema central, o problema apresentado pelo tema de redação. Eu não vou ler o tema inteiro para você, mas posso fazer uma pequena descrição para que você consiga visualizar o que foi pedido. Dá uma olhadinha, ó. Proposta de redação. Com base na leitura dos textos motivadores, o que eles chamam aqui de textos motivadores foi o que eu chamei de coletânea de textos. Lembrando que a proposta de redação ela se constrói a partir de uma coletânea de textos que pouco a pouco apresentam a problemática. Tudo bem? Então, com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão, ou seja, norma culta da língua portuguesa sobre o tema Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, apresentando proposta de conscientização social. Olha o critério 5 aqui, ó. Quer dizer, o exame espera que você apresente uma proposta de conscientização social acerca desse problema. Percebeu? Quer dizer, o quinto critério é tão importante que está até aqui na descrição do tema de redação. E nós falamos já, né, na aula passada a esse respeito. Que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Ponto. Está aí muito bem expresso o que o Enem deseja. A seguir, no tema de redação, constavam textos que refletiam de diversas maneiras, em diversas perspectivas, sobre o problema das redes sociais, da internet, da questão do público e do privado. Então havia um texto aqui da revista Galileu, que fala sobre a internet como direito básico do ser humano. Depois havia um texto aqui que saiu no site Terra, falando a respeito do uso de redes sociais no Brasil e nos Estados Unidos. E por fim, uma tirinha, quer dizer, uma história em quadrinhos do André Dahmer, refletindo sobre a sociedade de controle, a internet usada para controlar o cidadão. Aliás, tema atualíssimo. E tudo isso estava ali exposto para que você redigisse a sua dissertação. Eu vou te apresentar então uma dissertação que ganhou nota 1000 nesse tema. Atente o seguinte, por que ela ganhou nota 1000? Primeiro, porque foi uma redação estritamente dentro da estrutura dissertativo-argumentativo. Ou seja, não há em nenhum momento narração, não há em nenhum momento descrição. O indivíduo focou-se somente, nesse caso aqui é uma moça,
ela focou somente na produção de um texto dissertativo. Quer dizer, o foco específico na dissertação é a garantia de sucesso. O que mais? Perceba que o texto vai apresentar um ponto de vista muito bem delimitado. E esse ponto de vista será defendido por meio de argumentos. Quer dizer, essas duas coisas estarão presentes, que eu falei para você que é fundamental da dissertação, o ponto de vista e o argumento. E não é só isso, né? A argumentação apresentará uma estrutura coesa e coerente, e além disso, dentro da norma culta. Lembre-se, critério número 1, critério número 3, critério número 4. Norma culta, coesão e coerência. E no final, apresentará uma proposta de intervenção no problema do tema. Ou seja, ela vai refletir a esse respeito, que é o critério número 5. Ou seja, cumpriu todos os requisitos para ganhar a nota 1000, como de fato ganhou. Então perceba, primeiro a redação começa com o título. E eu vou discutir com você mais à frente no nosso curso quão importante é isso. Olha lá, o fim do grande irmão. Perceba que logo no título ela já faz uma citação, o que pode ser muito importante, né? Nós falamos aqui o quanto embasar os argumentos é fundamental. O quanto mais a sua dissertação dialogar com a realidade, melhor. Portanto, ao citar o grande irmão, ela faz referência a diversas figuras da cultura. Primeiramente, o personagem lá do livro 1984, do George Orwell. Além disso, esse nome, Grande Irmão, em inglês, se tornou um grande programa de reality show e observação de intimidade alheia. Ou seja, o Grande Irmão do título tem uma carga enorme de significado para a argumentação que ela construiu. Aí ela vai lá e segue, ó. Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell, em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se transformando em realidade. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Foi o primeiro parágrafo. Perceba como a aluna já foi incisiva. Ela já argumentou de forma clara. Ela já mostrou qual é o ponto de vista. O ponto de vista dela é que essa problemática da internet demonstra o quê? Demonstra que nós vivemos sob uma sociedade de controle. E essa sociedade de controle é semelhante àquela romanceada por George Orwell em 1984, título do seu romance. Ou seja, ela já começa o primeiro parágrafo mostrando o que pensa. E lembre-se que na dissertação isso é fundamental. Exibir o pensamento, argumentar, apresentar o ponto de vista. Ela não faz uma introdução que tangencia uma ideia, ela já vai direto. Agora, qual é a função dela? Argumentar de forma coesa e coerente sobre esse ponto de vista. Aí ela segue. Tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade muitas vezes privada de consciência crítica, absorvendo-os e incorporando-os como ideais próprios. Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando no que foi publicado, sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. Aliás, eu diria que essa é uma característica interessantíssima nas redes sociais, né? A republicação de imagens, mensagens, ideias, sem que se verifique se aquilo de fato é um argumento válido ou apenas uma peça de manipulação, né? E é isso que ela está dizendo aqui, né? Quer dizer, há uma absorção da consciência individual por meio desses recursos. E um desses recursos é a própria internet. Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um perfil virtual, com acesso
com acesso imensurável a todo tipo de informações. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõem sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual. Então ela está seguindo no argumento. Perceba que a tese dela é que vivemos uma sociedade da manipulação. Então ela está argumentando. Agora, por exemplo, ela diz que essas novas redes sociais, surgidas no começo do século XXI, elas têm um formato propício ao que ela chamou aqui de manipulação dos cidadãos. E ela cita aqui empresas, personalidades que criam perfis em redes sociais com o objetivo de angariar seguidores e, a partir desses seguidores, interpretar, apresentar, perpetuar visões de mundo, estilo de vida e etc. Ou seja, ela está argumentando no sentido do seu ponto de vista. Perceba que em nenhum momento ela foi incoerente. Ela disse que a manipulação é a tônica dessa sociedade. E ela está o tempo inteiro argumentando nesse sentido, dizendo que é assim mesmo. Ela não dá margem para o contraditório. Muito pelo contrário. Ela vai cada vez mais fundo nessa questão. Olha só. Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, e ela citou de fato, é o fato de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas personalidades. Aí ela vai citar um caso polêmico, como ocorre com Hugo Chávez em sua ditadura na Venezuela, e comprometendo outras com falsas denúncias, por exemplo. Aí ela já bota a mão em cumbuca, ela vai tratar de um tema polêmico. Nessa época aqui, 2011, Hugo Chávez ainda estava vivo naquela época, Era vivo. E ela está argumentando que as ferramentas de internet podem ser usadas para apresentar ideais políticos de maneira pouco questionáveis ou não discutidas, como verdades absolutas. Vai falar mal do Facebook, do Twitter, a questão do armazenamento dos dados, ou qual é o destino que os nossos dados da internet vão ganhar. Aliás, ela já adiantou uma discussão que hoje está em voga, Quer dizer, a espionagem produzida e descoberta recentemente, denunciada recentemente, ela se dá exatamente em cima desses dados de Facebook, de Twitter, de alguns dados ligados aos perfis do Google, ou seja, uma questão polêmica e atual até hoje. Beleza. Agora perceba o último parágrafo, olha o que ela vai fazer. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas. O que ela está fazendo? Propostas de intervenção. Quer dizer, até aqui então, um ponto de vista defendido com argumentos de forma coesa e coerente, respeitando a norma culta. Agora é hora do quê? De fazer propostas. Então vai lá. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando ao maior controle da internet. Ó, está propondo controle, hein? Polêmico também. A implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais, e a consequente formação crítica dos brasileiros. Seria um bom começo. Só assim poderemos negar as previsões feitas por George Orwell. Está citando a introdução na conclusão. Nós falaremos disso durante o nosso curso. E ter um futuro livre do controle e da alienação. Ou seja, propôs, inclusive com detalhe, dizendo que, inclusive, devemos colocar no sistema educacional brasileiro matérias que discutam isso com os alunos, para que eles não sejam vítimas, caiam como patinhos na mão dos espiões do norte. Bom, e aí você que leu essa redação, que leu comigo essa redação, que acompanhou, pode pensar, mas esse conhecimento todo que ela apresentou, essa estrutura que ela apresentou que levou a nota 1000, é possível? É difícil chegar a ela? A resposta é não, muito pelo contrário. Não é difícil alcançar tal nota ou semelhante no exame. O importante é que você apresente o que ela apresentou. Conhecimento da problemática aliado a um conhecimento sólido do que é dissertação. O casamento dessas duas características é que resultou na nota que a moça apresentou, que foi muito devidamente a nota 1000.
O que nós fizemos até agora, então? Compreendemos os critérios, discutimos o que é dissertação, e agora que nós já sabemos do que se trata um texto dissertativo, cabe dar o próximo passo, que é o seguinte: como é que funciona uma dissertação? Como é que eu posso introduzir, desenvolver, finalizar um texto dissertativo? Em suma, quais são as estruturas que compõem uma dissertação? E esse vai ser o tema das nossas próximas aulas. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!